Olá, boa noite. Olá, olá. Boa noite para quem está chegando. Bem-vindos a essa live de hoje com a Vânia. Boa noite, boa noite. A gente vai esperar a Vânia entrar. Vânia que não deve demorar a chegar. Vânia Maciel, que vai fazer a live comigo hoje à noite, que vai falar de nós cuidadores, né, do cuidado que temos que ter com os cuidadores. Peraí que tem algumas mensagens aqui. Vânia, se você tá usando... Peraí. Oiê, Tati, achei. Chegou! Então, Vânia, você tem que me pedir aí pra... não sei como é que funciona isso aqui, para transmitir ao vivo. Fazendo o seu pedido, eu te aceito e aí estaremos ao vivo nós duas. Ou então eu acho que eu posso convidar você também, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Posso. Eu acho que assim pode funcionar. Não, não é. Eu te enviei o convite. Chegou. Eu já estava morrendo de rir, que eu falei, cara, esquecemos de combinar como é que entra. Você tá tortinha, você tem que ajeitar o Quer que eu telefone. fique em pé? Isso, Melhorou? Deixa, filha. deixa eu botar um troço qualquer para segurar. Tá bom? Tá ótimo. Todo mundo tá escutando a gente bem? Eu acho que a conexão tá boa, pelo menos aqui tá tudo certo. Legal. Gente, Já, então, já tô vendo um monte de gente querida por aí. um monte de gente que tá aí com a gente. Bem-vindos a todos. Deixa eu só ajeitar, porque o meu só fica bem deitadinho, né? Mas tem que... Ah, sim. Aí você vai ficar tortinha, a gente vai ficar com torcicolo depois. Caramba, preciso já ajeitar aqui um negocinho para ficar bem durinho, assim, para não ficar... Xiii, tá bom. Ah, um copo d'água. Ficou bom? Tá ótimo. Ah, legal. Gente, então, muita gente conhece a Vânia já. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Egina de Oliveira, terapeuta holística, trabalho com aromaterapia, criadora da marca Filha da Terra, aromaterapia francesa, e eu estou fazendo essas lives com o objetivo de trazer outros pontos de vista para ajudar a gente nesse momento, né? E para a vida toda mesmo também. E aí eu queria apresentar um pouquinho a Vânia do jeito que eu conhecia a Vânia, né? A Vânia, eu estava naquele processo de idas e vindas da França para o Brasil. E nesse tempo que eu ficava aqui no Brasil, eu falei, eu tenho que trabalhar, e comecei a trabalhar como terapeuta holística, e me falaram do espaço que ela tinha, né, em Niterói. E
Eu fui lá me apresentar, mas a minha ideia era de me apresentar, falar do meu trabalho e tal, e né, talvez fazer parte da equipe mais tarde e tal. E aí eu cheguei lá e ela falou: "Bom, então fala, explica pra mim o que que você faz?" E aí eu expliquei, e aí ela bateu na mesa e falou assim: "Então tá bom, então eu quero uma sessão com você agora." Eu falei: "Agora?" Ela falou: "É, agora, eu quero que você faça comigo agora." E foi assim o nosso primeiro encontro, e para mim isso resume bem a Vânia, porque ela é aquela que tá na ação, né? Vamos ver o que que vai acontecer disso aí que a gente vai fazer, né? Não bastava só eu explicar, ela tinha que sentir. E foi esse encontro maravilhoso que a gente teve. A gente trabalhou durante um tempinho juntas lá nesse espaço. E eu tenho um prazer enorme de estar te convidando aqui para falar de cuidando do cuidador. A Vânia, ela é terapeuta transsomática, né? Uma palavra bem linda, mas que você vai explicar depois. Cara, Educadora da saúde. E aí eu queria que você falasse agora um pouquinho de você. de mim. Primeiro falar que toda essa história virtual, né, é uma coisa muito nova, eu acho que para todo mundo, para mim, muito. Eu diria que é a primeira vez que eu perco total o controle, né? Porque eu acho que a live você entrega assim e realmente é um belo exercício, né, de entrega. Mas só de você falar do nosso encontro, eu já comecei tu. Então, acho que existe essa chance de, mesmo no virtual, a gente entrar em contato mesmo, né? Que é o meu trabalho. Quando você fala da terapeuta transsomática, isso nem nasceu, está em gestação ainda, né? Esse nome, assim, porque eu sou chegada às coisas, como você falou, simples e que partem da experiência do corpo. Então, esse nome tem a ver porque, assim, só fisioterapeuta, que foi a minha primeira formação, parece que eu estou enganando alguém, porque não é exatamente o que eu faço. Né? Não que eu não use algumas ferramentas da fisioterapia, mas não é o que eu faço. Eu gosto daquele corpo que tem história, eu gosto de mexer um pouco com olhar o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo mental dentro do corpo físico. Então eu vou sempre usar o corpo físico como portal, mas eu tenho vontade de unir tudo aquilo, né? Misturar um pouco, usar o meu corpo quando eu estou né, com outra pessoa. E, bom, eu estou na estrada há algum tempo, né? Assim, aliás, acho que há muito tempo eu saí da faculdade. Eu penso que essa semana a gente até fez um encontro que a gente brincou que era a velha guarda com a jovem guarda, e eu me dei conta, cara, de que assim, que fogo é esse? Porque ele não apaga. Quando passou assim, passar o bastão, eu falei, senhor, tá na hora de eu pendurar as chuteiras. Eu tenho que avisar um pedaço meu isso, né? Eu sou aquele carvãozinho que, se juntar outra brasa, cara, o troço pega fogo de um jeito. Maravilha. Eu tenho um fogo por estar em grupo, uma preferência gigante por estar em grupo de mulheres a vida inteira, né? Então, quando eu sento no círculo e aciono assim a força da verticalidade e aqueles corações todos se tocando, aquilo para mim eu tô em casa, assim, sabe? Me dá uma sensação de é É maravilhoso. isso que eu já devo ter feito muitas vezes e me dá aquela sensação de acolhimento, de conforto, né? Então, você falou que você chegou num espaço meu, eu tive alguns espaços, eu comecei, mas eu acho que falar de mim, a gente tem tão pouquinho tempo, né, que eu pensei, é, Passar. eu pensei agora, uns 10 minutos atrás, né, que quis me dar aquele nervoso. Não, nervoso não foram só 10 minutos, sendo muito honesta, ele vem de longe, né? Mas, de qualquer maneira, eu dei um pulo na minha varanda, a noite está chocante de bonita, aquela lua assim crescente, maravilhosa, e eu pedi, sabe, assim, eu entrei em contato com minha raiz, dei aquela respirada, né, aquela meia dúzia que eu acho que se eu puder falar assim, tem uma pérola para passar para todo mundo, para mim é a respiração. É aquela respiração que você intenciona o que você quer botar para fora e para dentro.
né? E isso eu acho que isso reconecta a gente na gente. E tanto faz nariz, boca, não é ensinar respiração. É Sim. usar a respiração assim, o que que eu estou precisando deixar sair e o que que eu quero que entre junto com esse oxigênio, né? Então, eu fui deixando sair assim essa ansiedade, né, do novo, esse desconforto assim com, meu Deus, será que vai ser legal? Será que eu vou olhar para o lugar? Será que ela vai me chamar? Por exemplo, achei maior graça quando eu sentei, cadê a Vânia? A Vânia já estava ali. Eu falei, caramba, esquecemos de combinar, né? Mas aí eu voltei imediatamente para a respiração. Eu falei, não, gente, o que for tá perfeito, né? Porque nem que seja para eu acreditar nisso, né? Tem que fazer esse mantra, assim, o que for tá legal. E aí o Cortou um pouquinho. primeiro toque, não, porque eu não sei como é que eu tiro as ligações, né? Eu não tô de computador, então Sim, tomara que não tenham muitas. Bom, mas assim, eu acho que o primeiro toque que eu penso, porque assim, você botou o nome, né, que a gente acabou dando junto, cuidando do cuidador. sim, E aí eu penso assim, principalmente as mulheres, né, que eu acho que dessas pessoas que estão aqui é a maioria mesmo, né, disparado. Quem não é cuidador, né? Eu acho que mesmo que você não seja aquela pessoa que receba para cuidar do outro, você em algum momento da sua vida você sempre cuida. E aí, assim, ao longo dessa estradinha de 40 anos, né, eu sempre fui atraída por essa coisa da educação, da multiplicação, do empurrar outros terapeutas também, porque a minha sensação é que quando os terapeutas ousam, vão e fazem, eu estou indo junto com eles, né? Então, sim. assim, desde o início, é o que eu sempre gostei de fazer, né? E aí, hoje em dia, eu faço isso mais do que qualquer outra coisa, né? Eu estou em grupo de pessoas que cuidam das outras pessoas. E eu penso que nós, né, eu vou me incluir super nisso, temos um grande desafio que é essa pegadinha de, assim, de na nossa agenda mesmo, tem sempre alguém que pode passar à nossa frente, tem que ficar atento a isso, né? Porque a gente já tem esse movimento de ir para o outro acudir de algum jeito, né? Sim. Então, você acaba muitas vezes achando que está se cuidando, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode se trair, né? Eu penso que existem dois tipos, né? Um é essa história do autocuidado, que nesse momento é o que a gente está podendo fazer legal, né? E aí eu queria falar dessa coisa, quando o cuidador e o cuidado é a mesma pessoa, né? Você arranja um jeito de uma autonomia e de cuidar de si, né? E tem a hora que a gente deita na maca para outra pessoa cuidar da gente, o que é uma Uhum. delícia É, também, né? adoro. E para gente que trabalha com esse lugar do outro ali entregue, é muito legal a gente estar nesse lugar também, né? Porque é um Sim. lugar que a gente aprende o que não aprende em outros bancos, né? É na hora que você deita e que você está entregue ali àquela pessoa. Acho que é um lugar legal. Mas eu acho que hoje, principalmente por conta da quarentena, eu penso da gente falar mais da questão do autocuidado, né? Uhum. E aí, quando eu penso no autocuidado, que, bom, eu quero abrir um parênteses para dizer assim, eu adoro aquela história da Cora Coralina, que a gente ensina o que mais precisa aprender mesmo, né? Que é feliz daquele que transfere o que conhece e aprende o que ensina, né? Sim. E eu, na verdade, passo a vida tentando aprender a cuidar de mim, né? Porque não pensa que é fácil, é bem Não, mais fácil. Não, é bem mais fácil cuidar dos outros, né? Qualquer pessoa que fala, ai, oba, presente. Mas quando sou eu, o negócio, eu sou mestra de autossabotagem. Então é uma coisa que eu preciso estar atenta direto nessas coisas, né? Bom, fico pensando que nesse momento a gente não está precisando de mais informação, né? Eu diria que estamos obesos mesmo de tanta informação. uhum. Então eu penso que a qualidade que a gente está precisando é uma qualidade assim de gestação mesmo. Eu estou me vendo assim no útero, não da minha mãe, né? Nesse útero da minha casa, né?
E com a data provável do parto pertinha, sabe? Assim, daqui a pouco todos já falam com muita naturalidade de um novo, né? Então, assim, e eu ainda tô com tempo, né? Eu tô falando nós, né? Nós ainda Sim. temos algum tempo, porque assim, se tem uma coisa que é comum é reclamar da falta de tempo, né? É uma coisa muito comum. Mas a gente, de algum jeito, o pessoal que trabalha ainda, tá apartado assim de se da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, tem umas 12 horas pelo menos que a gente está em alguma atividade externa, que agora veio para casa. Tem gente até com mais atividade, né? Porque está com os filhos, está cozinhando, passa, lava, ensina. Mas de qualquer forma, eu acho assim que é o momento mais do que nunca de você investir alguma coisa em autoconhecimento. E quando eu penso o que é investir em autoconhecimento, eu penso em pausa. Não estou dizendo para você fazer um curso na internet de autoconhecimento, não. Estou dizendo para você estabelecer assim, marca no seu celular para ele tocar 3 vezes por dia, para você fazer 1 minuto. 1 minuto só. E aí eu penso que a gente não precisa mais de 1 minuto para reconectar, né? Assim, bom, você pode marcar 1 minuto, Regina, para a gente tentar? Nós somos pouco mais de 40 aqui. Ok. E eu não sei se felizmente ou infelizmente eu não posso perguntar ao pessoal, e aí, gente, o que vocês acham? Vamos tentar, não é? Mas eu. Não, a gente pode também, olha, quem a gente, inclusive, eu esqueci de falar no começo, né? Se alguém quiser deixar alguma pergunta, né, ou alguma, sei lá, alguma dica, alguma, enfim, vocês podem deixar, eu vou tentando aqui escrever, tá? E mesmo que a gente não responda imediatamente, a gente tenta responder Uhum. depois, tá? Bom, assim, a minha sugestão é, bora fechar o olho, assim, 1 minuto? Vamos lá. Vamos. Marcar. Aí você avisa, foi, né? Eu vou aproveitar e vou fechar aqui um pouquinho também. E aí a gente vai lá para a respiração, né? Do seu jeito. Eu diria que se você puder aprofundar e fazer ela um pouquinho mais lenta, eu acho que você ganha com isso, né? Então, vamos embora, botar o ar para fora. Vamos embora. Pessoal que está acostumado a suspirar, bocejar, e cria a intenção, assim, nesse dia de hoje, né, nessa semana, que junto com o gás carbônico que sai do meu corpo, eu posso deixar sair também. E aí, quando a inspiração ela começar a entrar, você pode começar também a dar nome a isso, né? Nesse momento da vida, ou nesse momento aqui, nesse instante assim, sagrado, eu estou precisando de quê? Né? Então, inspira. E vai lá para dentro do teu corpo um pouquinho, se ocupar, se preencher com a qualidade de você mesmo, né? Com o seu jeitinho. Vai sentindo a posição que você escolheu. Vê se você está confortável, se você ainda pode ajeitar melhor a sua posição. Vê se agora cabe mais ar para dentro, já que você botou um pouco mais para fora. Ocupa seus espaços vazios com a parte que você quiser, com a melhor versão sua mesmo, assim. E ainda tem mais para esvaziar. Solta tudo que você puder. Imagina que você tem longas raízes e que a lua está jogando um raiozinho especial sobre a sua cabeça. E essa força do céu e da terra se encontram lá no seu coração. E você inspira, segura um pouquinho esse ar no coração e quando você soltar, imagine abrindo um pouquinho, na frente e atrás. E é como se você pudesse estar dentro, mas pudesse se ver um pouquinho de fora nessa posição que você escolheu. Trabalhando um pouquinho ser observador. Como é que eu cheguei aqui hoje às 7h30? Quanto que eu tive que deixar de fazer alguma coisa, correr? E como é que está meu estado de espírito nesse instante?
Vamos dar a última respirada funda. Bom, gente, a gente precisou de 1 minuto para isso. Eu queria que vocês só observassem, se fizesse aquele scanner, o que que esse minuto, com qualquer ruído interno ou externo que tenha tido para atrapalhar, o que que você ganhou nesse minuto? Então, assim, eu acho que durante o dia a gente tem muitos desafios e se desequilibra assim constantemente, né? Eu brinco que é um verdadeiro eletrocardiograma, que ainda bem que sobe e desce, né? Porque as nossas células são todas assim, a vida, a saúde é assim, né? Contrai, expande, pulsa. Cara, se tranca no banheiro, né? Assim, e pega assim, disponibiliza 1 minuto de pausa. Viu como ele parece que distende, né? Ele parece, 1 minuto parece que é muito mais. Difícil é a gente lembrar, eu acho que por isso que praticar um pouquinho coisas mais simples, né? Porque tem hábitos, assim, vamos olhar a saúde, né? Que é uma coisa que eu trabalho a vida inteira, saúde e educação misturado. Vamos pensar a saúde assim, tem a saúde, a gente acaba pensando nessa mais física, né, da fisicalidade, assim. Mas tem a saúde mental, tem a saúde emocional, tem a saúde espiritual, né? Uhum. Então, vamos olhar a saúde como um todo e pensar no, assim, como é que eu posso estar o mais perto possível da saúde, né? Saúde. Assim, do que eu entendo por saúde. Aí é óbvio que a gente tem que tentar equilibrar a gangorrazinha, né? Dos hábitos que a gente tem, que não são tão saudáveis assim, e dos hábitos melhores. Mas eu acho que a gente acaba, em vez de pegar um atalho pela minha facilidade, né, e me dar parabéns, pô, legal, você conseguiu. Eu acho que a gente tem uma tendência a olhar para a nossa falta muito grande, as nossas falhas, e criar umas expectativas de metas surreais, né? Então, eu já crio que eu quero, sei lá, andar de bicicleta, eu quero correr, eu quero. São coisas que eu já crio, me conhecendo há mais de 60 anos e sabendo assim, a chance de eu fracassar é muito grande, né? Então, eu costumo ter duas sugestões assim simples. Primeiro que eu acho que a gente deve colocar micrometas, que eu acho que essas micrometas, quando você para e olha assim, e vai lá no seu caderno no final do dia, igual você vai para o caderno da gratidão, para o potinho da gratidão, você pode ir lá e ver assim, gente, repassa o dia, né? E ver quanto que você tem para celebrar de coisas que você conseguiu. E você conseguiu a seu favor, né? Você estava cuidando de você naquele instante, né? Então, assim, conseguiu pegar um livro que você adora, ler uma poesia com calma, cara, cantou aquela música porque você não gosta tanto assim de fazer arroz com feijão todo dia, mas assim, botou o rádio alto, cantou junto com a... Então, assim, existe alimento de todo tipo, né? Assim, não é só do corpo físico. Então, assim, o que dá certo comigo pode não dar com outra pessoa. Por isso que eu acho assim, experimenta. Para mim, eu primeiro preciso reconhecer qual é o horário do dia que é mais fácil. Eu sou taurina, então eu preciso abrir um parênteses para dizer que adoro uma facilidade, né? Adoro essa coisa mais confortável. Duas E tal, eu também sou. duas, isso. Então, eu vou lá buscar o meu horário do dia que é mais fácil, né? Porque assim, se eu bolar uma meta surreal para eu fazer às 9 da noite, babou. Não vai rolar. Eu não tenho energia essa hora, né? Então, acho que a primeira coisa quando a gente fechar os olhos é a gente, assim, reconheço o meu relógio biológico, né? Sei aquela hora do dia que eu tô potente de algum jeito, né? Tenho que pensar também com quem que eu tô preso em casa, né? Qualquer hora que as crianças deixam, qualquer hora que eu posso. A partir dali eu já vou escolher assim, nessa casa que eu tô morando, tem algum cantinho só meu? Sabe? E aí você bota o que você bem entender, cara. Se você é do incenso, se você é do tapete, se você. Qualquer coisa que você goste, mas assim, tem aquele cantinho que você pode fugir, né? Naquela hora não ser interrompido. E aí, para fazer o quê? Para fazer o que você bem entender, né? Sim. Aí eu fico pensando que tem aquelas coisas que a gente quer,
que são de recompensas rápidas, né? Por exemplo, me dê uma taça de vinho, eu fico Nossa, ótima. Cara, aquilo me tudo. regula tudo. Adoro quando eu leio que os hormônios, endorfinas, oba, né? Mas assim, para cada uma de um jeito, né? Ah, Então assim, eu acho que primeiro é aquela listagem do que rouba minha energia de cara. Então aquela lista tem que estar à mão para você falar assim, cara, rouba minha energia, aí você tentar fazer aquilo mínimo que você puder durante o dia, né? E o que me nutre, o que me dá força, o que eu fico legal, né? É cantar, é dançar, é ficar quieta em silêncio, é ler sem ninguém me perturbar, é ver série, o que quer que seja. E pensar um pouco nessa coisa da saúde integral, assim, né? Pô, eu tenho dado alguma nutrição ao meu corpo emocional, né? Eu tenho deixado sair a emoção, eu tenho ligado para um amigo que é aquele que eu posso falar tudo e qualquer coisa, posso me emocionar, posso, entendeu? Então acho que você tem que ir balizando assim, né? Mas principalmente comemorando assim com você os avanços, né? E a história oriental do caminho do meio, da busca do equilíbrio, eu acho que é um bom norte para a gente, né? sim. E outra coisa, eu gosto de fazer pequenas metas que não sejam diárias, porque às vezes não cabe, né? E a gente já vai deitar fazendo um Frustrado. balanço. Puta, você começa a fazer um balanço do que não deu certo, né? Então a minha sugestão é já fazer pequenas metas assim semanais, pelo menos, né? Porque aquele dia que você está super afim de chutar o balde, não fazer nada, você fala, gente, valeu mesmo, ninguém me tira daqui, seja o que for que você não quer fazer, né? E amanhã você vê, porque realmente amanhã é outro dia, né? E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, mas não tem aquela coisa do checklist que você tem que fazer diariamente e se torturar com as coisas que não fez, né? Gera Então, muita culpa, né? Essa coisa de eu não fiz, eu não consegui, né? é. E se tem um sentimentozinho, fuleira é culpa, né? Porque se É, eu tô procurando, eu sou dessas pessoas assim que acontece alguma coisa lá longe, até em outro lugar, eu fico ainda me questionando se eu podia ter feito alguma lá. Loucura chega a esse ponto, assim, tem um traço de culpa muito grande. Mas, na verdade, eu sempre pergunto assim, caramba, primeiro é de uma arrogância enorme, né? Achar que era você que se tivesse salvado a humanidade, né? Então, para começar, a gente mal salva a gente, né? Então, eu acho que realmente fico sempre pensando que se a gente celebrar as potências, por menores que as potências da gente estejam naquele momento de vida, né? Eu acho que a chance de você ganhar impulso para a próxima meta, né, para o próximo desejo mesmo, né? Porque meta é uma coisa assim, eu gosto muito mais de falar de intenção do que de meta. Porque sim. intenção, né? Intenção é aquilo que você finca, assim, sabe? Assim, quando você está presente, você fala, gente, isso é desejo de verdade, genuíno, isso é autêntico, eu quero isso, né? É. E isso muda o tempo todo, né? Esse querer, né? Esse querer, ele não está parado também, né? Ele muda o tempo todo. Você E quer falar? aprender, né? Aprender a se parabenizar, assim, a celebrar essas pequenas vitórias, por mais que sejam pequenas, é estar vivendo no presente também, né, Vânia? Que a gente esquece, a gente está sempre lá na frente ou lá atrás, né? Isso. Celebra isso, a gente está ali naquele momento, né? Vivendo aquilo com intensidade. E isso dá um estímulo danado para a vida, né? Eu penso que essa oportunidade que a gente está tendo, eu sinceramente, por mais que, óbvio, né? Fico aflita, como Sim. todo mundo, angustiada como todo mundo, né? Mas eu sinceramente acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, porque assim, quarentenas, todos nós já passamos em situações diversas, né? Pare e pensa a sua vida e veja quantas quarentenas você já não teve na vida. A gente não teve a oportunidade de ter essa quarentena em grupo, Um né? Essa grupo. quarentena desse jeito. E, na verdade, isso tem um troço legal, né? Porque você tinha a sensação quando você, sei lá, engravidou e teve que ficar de repouso, teve filho e não pôde sair, qualquer coisa que tenha te acontecido, uma grande cirurgia, né?
foram coisas que te davam uma sensação de era só você, uma solidão e o mundo girando, girando e você perdendo tudo, né? E agora é diferente, agora todos nós fomos convocados, né, para dar um slowdown, mesmo quem está trabalhando à distância, mesmo quem está Sim. produzindo, mas foi todo mundo assim chamado para um, vem cá, momento invernal, vamos lá para dentro, vamos ver assim, tem bagagem para soltar, para você seguir mais leve, né? Vem sempre aquela ideia para mim da. Carol, ela botou aqui, estamos todos num casulo, né, ao mesmo tempo. Essa ideia de casulo, ela é bem bonita mesmo, né? Nós temos várias metáforas para esse momento que eu adoro, né? O casulo para borboleta é lindo. Eu acho assim que a águia, né, quando ela vai lá para cima para um canto, tirar pena, quebrar bico, para voltar a voar mais alto, mais leve, para olhar lá do alto, é lindo, né? A cobra quando se recolhe para deixar casco sair e ela voltar a ser flexível. Então eu penso assim, esse momento, será que é momento de entrar um monte de coisa, um monte de curso, um monte de formação, ou é momento da gente refletir sobre o que eu posso deixar, né? Olhar lá para nossa menina, para nossa jovem e pensar assim, que sonhos na minha correria, na minha distração, eu fui me distanciando, né? As placas foram caindo do céu, aquele monte de placa, eu fui desviando, entrei no labirinto. Então, nesse momento, eu penso que pelo menos brincar de imaginar isso, né? Eu acho que era um bom exercício, né? Certamente. Eu não sei se você topa e se as pessoas topam, se topar faz assim, da gente fazer 30 segundos agora. O que que você acha, assim, para a gente fazer só essa reflexão de olhinho fechado, respiração? Vamos lá, gente. 30 segundos. Aí 30 segundos vai ser mais difícil de eu marcar aqui, mas a gente marca. Você fica de olho aberto, tá? Fica você de olho aberto um cadinho. Tá E, bom. e a gente fecha um pouquinho os olhos, dá aquela respirada bem fundo, esvazia bem. E vamos pensar com o coração, sabe? Deixar a cabeça assim, descansar lá no peito. E o que eu posso deixar nesse momento, nessa quarentena? Qual é a mudança que eu posso antever nesse novo, né? Então, eu convido para uns 15 segundos de silêncio e fica dentro de você. Fica você, sua respiração, pensando no peito, sentindo lá na cabeça. Então, se não tem nada para deixar, pelo menos solta bastante o ar. Então, eu pedi 30 segundos para a gente ter uma noção. Imagina num dia de 24 horas, eu não sei nem fazer essa matemática aqui agora. Quantos 30 segundos não existem num dia? E você percebeu assim que 30 segundos pode dar um realinhamento, assim, pode botar corpo emocional, mental, todo mundo emparelhado dentro de você, né? Então, outra sugestão é quando a gente estiver muito pensando assim para fora do corpo, você afundar mesmo. A respiração, gente, é o que eu assim, É, é o que eu dedico, porque eu acho que ela é a grande ponte, sabe? Essa coisa do ligar mesmo, e do sim. fora e do dentro, e do fora e do dentro, né? Então, eu acho que você se ocupar de si através da respiração, né? Então, eu tenho a oportunidade, enquanto eu solto o ar, me desocupar, sabe, do mundo, assim, de tudo que eu deixo entrar mesmo, porque a gente tem bem, né? A gente é muito visual, muito, então a gente passa o dia fazendo esse recolhimento. Então, usar uma pausa de 30 segundos, um minuto, para você se esvaziar de tudo, né, dos outros e se preencher, né? Porque aí eu acho que nesse momento você se acolhe.
E aí eu acho que nesse momento de alinhamento, eu acredito muito que os hormônios se equilibram, e que você está muito mais perto de um equilíbrio de saúde, né? Eu não Tá. sei, estou falando. Dos óleos essenciais e depois veio essa pergunta também. Pergunta a Vânia se o que nos faz recluso nesse momento não é o medo. Bom, eu acho que essa resposta cada um está se dando enquanto ouviu você perguntar, né? É. Eu diria que eu gosto muito do medo, bem aqui do meu lado, assim, tipo, senta aqui no meu colinho, tá? Porque eu acho que o medo ele traz uma coisa que é proteção, segurança. Então, eu acho que ele não é um bom conselheiro, mas nesse momento eu acho que a gente tem que realmente colocar coisas na balança e dar segurança não só a gente, como aos outros, né? Então, eu não sei se a eu não sei se a reclusão é só medo, não. Eu acho que é o nosso instinto que vem de longe de preservação, né? Sim. E a nossa humanidade também, né? A gente que vê como que as pessoas que não podem estar reclusa, né? Assim, o risco que elas correm bem maior do que o nosso, eu acho que só por isso já era para a gente honrar, assim, e ficar. Eu acho que tem sempre essa palavra, o possível, né? Porque também sair de uma reclusão de não sei quantos meses, surtado, é uma coisa que a gente tem que dar atenção também, né? Eu digo que de vez em quando eu não consigo ficar 100% recluso, igual eu vejo algumas pessoas ainda conseguindo, né? Eu não consigo. Mas eu não, eu me protejo o máximo que eu posso, entendeu? Então acho que se eu parar e pensar o que faz essa vontade de me proteger, com certeza são as pessoas que eu amo, né? Que é lógico, mas é o medo, entendeu? Então acho assim, eu acho que o medo não é um bom conselheiro quando ele vai aqui para trás, entendeu? Fica meio igual aquelas coisas de que a gente gostava de brincar de sombra, que até dá, tá vendo? Aquelas coisas de sombra quando eu ia dormir, que dava pesadelo. Então, acho assim, eu não gosto do medo muito, assim, aquele medo que você não sabe, você tem medo de ter medo e não sabe. Então, mas quando o medo tá aqui, assim, eu tenho medo de, nesse momento, pegar Covid, passar Covid para as pessoas, entendeu? Uhum. Eu tenho medo do Covid vir forte. Esse é o medo que eu sei quem é ele, né? Fica mais fácil eu até, vamos Lidar lá, com. lidar, né? Então, eu Então, acho que a Dani falou, perguntou aqui do óleo essencial, né? E outra pessoa tinha falado de aromaterapia. Quando você fala de respiração, eu adoro, porque, claro, a gente pode usar os óleos essenciais como uma viagem mesmo, né? Eu vejo, assim, eu viajo muito com a frequência dos óleos essenciais. E a gente tinha conversado antes um pouquinho sobre, né, tudo isso que a gente está falando. E aí eu separei, assim, 4 ideias aqui de óleo essencial que eu vou falar rapidamente, né? Porque, de novo, o tempinho é pouco. Mas um que me veio assim, é justamente você está falando do medo, é o manjericão. O manjericão, para mim, é o guerreiro. Ele traz um equilíbrio, ele tanto traz essa força, né, essa determinação de ir à luta, de estar presente na vida, né, de ter convicção daquilo que eu quero e ir lá buscar, né, que é o guerreiro. Como ele traz um certo relaxamento também. O manjericão ele trabalha nesses dois lados. Ele pode também me trazer uma confiança, né, aqui no plexo solar, em que eu consigo abaixar as armas, né, e estar determinado, mas de uma maneira mais relaxada, né? Então ele Regina, fala. eu posso, por exemplo, eu tenho manjericão aonde eu tô, né? No sítio, em casa, tarará. Eu posso pegar porque eu tenho uma coisa, eu sempre pego manjericão, adoro respirar manjericão, botar na cozinha, tomar banho, Quando a gente esfregar. amassa, a gente tem um óleo essencial ali, né? Claro que não é, né, o óleo essencial dentro do vidrinho, Uhum, mas quando a gente amassa a folha do manjericão, a maioria das folhas de ervas aromáticas, o óleo essencial tá ali. Mas legal. claro que a gente pode tomar chá, a gente pode tomar banho de manjericão, que aí já é uma coisa mais assim, que me leva a falar do alecrim, porque Uhum,
alecrim é a erva da magia para mim, né? Eu vejo ele assim com toda essa mágica em volta dele de proteção. E o alecrim, ele fala, a palavra que eu dei para ele é o ousar. É, ousar mesmo com medo, né? Uhum. Não é que a gente não tenha mais medo de fazer as coisas, de ir, né? Não, mas eu ouso, eu vou mesmo assim, né? Então ele estimula o corpo, tanto físico como mental, né? Aham. E traz essa ideia também de defender seus ideais, né? Ele trabalha muito no frontal Sim. também, então ele traz essa ideia de eu vou defender, eu acredito nisso, é isso que eu quero, é essa visão que eu tenho, então eu vou usar defendê-la, eu vou usar e me colocar na vida dessa maneira. Né? Regina, aqui a Abigail perguntou se ela pode macerar as folhas. São várias. Eu, como terapeuta holística, eu fiz naturopatia, fitoterapia. Claro, a gente pode usar todas essas ervas de milhões de maneiras diferentes, né? Como chá, como banho, tintura mãe. É, o E óleo legal, essencial legal usar a intuição também, né? é legal usar a intuição Não é também. assim, pegar um Fazer, pouco da nossa. amassar a folha é a coisa mais gostosa que tem, né? O óleo essencial, ele traz uma coisa mais prática para gente, mas também porque a gente considera o óleo essencial como a alma da planta, né? Legal. Então, ele traz uma frequência vibratória que a gente Mas não vai encontrar num banho, por exemplo, de planta, né? Cada maneira, uma planta seca, ela traz uma vibração. frequência. Planta fresca, ela traz uma outra, né? Então, assim, a gente sabe que alguns desafios, algumas patologias, a gente vai usar a planta fresca, outras a gente vai usar a seca. Então, isso tudo a gente aprende, né? Mas o óleo essencial, ele é de uma sutilidade para tocar a alma humana, que é tudo isso que a gente está falando aqui, que Uhum, eu não conheço em nenhum outro, né? Nenhuma outra maneira de tratar a planta, né? uhum. Aí eu trouxe um Falou do outro manjericão, alecrim, né? Que manjericão vai alecrim, comer do mesmo maná. o gerânio, porque o gerânio ele trabalha no chakra cardíaco e no Ah, umbilical, e o gerânio ele traz o otimismo, né? Então é ver o copo sempre mais cheio, né? Do que metade vazio. legal. Ter esse olhar também, como a gente está falando para dentro. Hoje, nesse momento, é muito difícil a gente não ter essa vibração externa que às vezes atinge a gente, né? A gente não está nem querendo ouvir o Jornal Nacional, mas Uhum, passa na rua ou a vizinha ali do lado vai falar uma coisa que, sem querer, entre aspas, a gente acaba absorvendo, né? uhum. E pode trazer uma sensação desagradável, posso baixar a nossa frequência. O gerânio ele vai ajudar a gente a se proteger disso tudo também e tratar essas informações de uma maneira mais positiva, tá? E por Legal. fim, a gente estava falando de renascimento, né? Antes da conversa, a gente falou um pouco de renascimento. E aí eu pensei, tinha até falado da Artemisia para você, que também é um tônico uterino e tudo mais, e trabalha a mulher selvagem. Então, mas aí depois eu me conectei com o cravo. O cravo é um óleo essencial que é muito pouco falado, porque ele tem aquele cheirinho de dentista que ninguém gosta, né? Uhum. Mas o cravo botão, a gente trabalha também em tônico uterino, ele ajuda no parto, né? Mas assim, na frequência dele, ele vai falar, ele fala de proteção, claro, né? Proteção da energia alheia, que às vezes invade o nosso interior. E aí não é nem mais o que eu escutei lá fora, mas é o meu filho que não está de bom humor, é o meu companheiro que me falou uma coisa desagradável e que acabou me desconectando da minha vibração, né? Uhum. E acaba ficando uma energia densa. Então o cravo ele nos protege disso, né? Você pode dar algumas sugestões de uso do óleo essencial? Tipo assim, Tá, porque tem gente tá. perguntando, uma gotinha, passa no local, como é que Tá. fala rapidinho? Ele fala da ação concreta, o cravo.
Então ele não tá ali para ficar batendo papo. Ele tá ali quando você usa ele, eu vou fazer. Porque muitas vezes a gente fica preso no nosso mental. A gente tem vontade de ir, mas a gente não vai. Como você falou, é só experimentando e vai acabar. Não, não é Não, possível. não, só Acabar. porque você A gente vai. vai ter, nossa, tá acabando. Assim, Vai ter que se reconectar. Quem quiser seguir, eu só tenho 45 segundos aqui. ô, Nossa, eu, Regina, eu acho que você só virou, não tem tempo ainda não. foi? Você só virou a câmera. Que Ah, mas faz isso? 45, Não, não? é possível. Não, 45 Possível, né? Tá, pessoas estão agora eu assistindo. errei. Ai, eu fiquei Epa, nervosa. meu Deus, é Ó, muito óleo essencial. Não vai acabar ainda não, gente. Tem uns ele 10 fala minutos. dessa ação concreta que eu estava falando, da força vital, né? E ele nos tira, tem uma frase bem bonita que ele nos tira do labirinto do medo das dúvidas para dar a luz a nós mesmos. Então ele vai Opa, tirar cravo, dessas é? dúvidas, o cravo o botão, Eu tenho. para que a gente possa parir. A gente considera ele um pouco a mulher sábia que tem conexão com a memória da humanidade. Então, tudo a ver com esse momento que a gente está passando, né? Onde a gente precisa se reconectar com essa força vital, né? Pode rir, Dani, porque eu entrei em pânico aqui. Eu falei, não, Vamos botar cravo para dentro agora. tem que botar cravo. E aí, como é que a gente pode usar esses óleos essenciais? O cravo, por exemplo, não é um óleo essencial muito fácil de usar, como o manjericão também não, o louro também não, alguns não são, porque eles podem ser um pouco agressivos para a pele, né? Então, o melhor é a gente sempre diluir, de qualquer jeito, de uma maneira geral, o óleo essencial a gente dilui, de preferência num óleo vegetal, né? Nunca use óleo mineral, não é legal. Sempre tudo que é mais natural é melhor. E aí a gente consegue imaginar assim, uma colher de chá para uma gota de cravo é o suficiente. Ou então, se a gente não tem essa possibilidade, a gente pode usar uma gotinha pura e nesse momento a gente usa ou na sola dos pés ou na palma das mãos. E uma ótima coisa para fazer com todos esses que eu falei é colocar uma gotinha na palma das mãos, friccionar e respirar, né? Eu ainda respiro assim, ó. Vou E tirando só os véus de cima. levando isso para os nossos bulbos olfativos, que vai levar toda essa mensagem, e claro que cada um vai acolher essa vibração com a sua própria energia. Isso que eu acho maravilhoso na aromaterapia é que o óleo essencial ele sempre vai estar trazendo a nossa história, a nossa vivência, né? Então ele Uhum. vai acordar em nós algo bem individual. Eu E aí gostei da tem que história da, gostei dessa história da nossa sábia. Ele pega isso? Podemos sim, então podemos fazer nosso último minuto e mais uma vivência? a gente tem 10 minutinhos. Não, eu sei, mas eu quero só um minuto para a gente fazer junto. Pode ser? Novamente, fechar os olhos e você um minuto? Vamos lá. Vocês topam, gente? Vamos lá? Eu queria assim, porque o óleo de cravo é um cheiro que a gente mais ou menos conhece, né? A gente vai usar um pouco a imaginação de que a gente está botando, né? Aquele cheiro de cravo a gente conhece. Vamos lá, marca aí pra gente, Vamos Regina. lá. Regina, por favor. Mas, Olho fechado, respira, tenta achar aquele cheirinho conhecido do cravo. Mas, na verdade, quando você estiver entrando a próxima inspiração, você vai procurar a mulher sábia, esse arquétipo em você, tá? Então, qualquer imagem que vier na sua cabeça, os homens, o sábio, a maior parte aqui, então eu vou falar da sábia na gente, né? Então, vamos respirar como se a gente estivesse assim, brincando de pique-esconde, aonde está a sábia em mim? E aí a gente vai ver qual é a imagem de mulher que aparece pra gente. Qualquer uma que aparecer, você, bem-vinda. E aí você vai respirar devagar. E essa sábia, ela te conhece
de longa data. Bem antes de você chegar aqui para fazer o que você faz, naquela família que você veio, ela já sabia da sua história. E aí você vai pedir a ela só um conselho nesse momento da tua vida. O momento que você está passando, com a saúde como tá, com a quarentena, com o teu trabalho, com a sua família. Um conselho da sua sábia. Respira fundo, vem voltando, porque se não deu para a gente em 1 minuto fazer isso, a gente pode fazer isso hoje à noite. Mas na verdade eu queria mostrar mais uma vez a vocês o quanto 1 minuto de pausa pode ser poderoso na vida da gente, tá? Eu sugiro que, se a gente quiser, a gente revisite a nossa sábia para qualquer decisão, porque dentro de nós existe essa inteligência que sabe da gente, né? Então é sempre bom a gente fazer uma consultazinha a ela, porque vem grandes intuições a partir disso, né? Então é isso. E aí, meu Mara- Maravilhoso, muito bom, muito bom. é, Esses minutos, né, de reconexão, né, e assim a gente vai aprendendo a se cuidar, né, e voltando, uhum, né, aquela coisa de cuidando, né, o autocuidado de quem cuida, né, como você falou, isso, está todo mundo sempre cuidando de alguém, e para a gente cuidar bem de alguém, a gente não pode deixar de cuidar da gente, né? Então, tá. esses minutos, e lembrando inclusive de pessoas que às vezes trabalham, né, nesse momento, estão lá nos hospitais, estão nessa que as pessoas chamam, né, de linha de frente, e que estão cuidando tanto e que precisam também. Então, olha só que maravilha essas dicas que você deu, né? De parar esse minutinho e se reconectar com a sua força, com a sua com esse auto amor, com esse auto carinho, né? E quando a gente se reconecta com isso tudo, com certeza a gente pode cuidar do outro com muito mais eficácia, com enfim, com muito mais essa vibração, né, que a gente transmite de vida mesmo, de alegria, de tudo isso que a gente está precisando, apesar desse momento, né? Uhum. Muito legal, estava precisando disso, pensar nisso, é isso mesmo, se conectar, às vezes ainda até acordando, né? Uhum. E hoje, em 3 minutos, acho que ganhei 3 anos, olha que maravilha. Kátia é muito lindinha, né? Bom, eu acho que assim, o meu sentimento agora, e eu queria que cada um fosse buscar em si, né? É realmente de gratidão. Eu não tinha te agradecido o suficiente. É a gratidão por você ter feito esse movimento, porque eu não faria sozinho, né? Então, é, me tirar da zona do conforto, mas me provar, me ensinar que é possível, né? É possível fazer exatamente o que eu faço em qualquer lugar que eu tô, apesar de eu, né? Porque na verdade eu estou me sentindo super em casa, assim, porque assim, quando passa aqui as carinhas, né, das pessoas, eu falo, É, gente, eu tô entre amigos mesmo, né? Então é muito bacana. E poder passar nada novo, né? Isso é legal, é uma coisa assim. A gente às vezes na vida precisa só ser tocado assim para lembrar de que isso é óbvio, né? Assim, mas é óbvio, mas faz sentido. E aí sim. alguém só te lembrou, pô, cara, isso faz sentido, é óbvio, eu posso fazer isso por mim, e isso já vai me reequilibrar, independente do que está acontecendo do lado de fora, né? Então é isso, assim, eu acho que eu saio muito grata por você ter me convidado, né? E eu ter aceitado. Hoje à noite É eu um vou dar parabéns. carinho, é isso. Vamos celebrar, né, esse momento. Para mim também não é fácil. Eu
foi graças justamente em particular, uma amiga querida, né? Que falou para mim, não, você vai lá, e essa coisa também da nova era, agora é tudo virtual e a gente tem que. E tem mesmo, eu acho que a gente tem que aceitar esses desafios. Para mim é um grande desafio já, e falar com um monte de gente, né? É. Mas tá sendo um bom desafio, porque justamente eu tô. Primeiro a gente acaba se conhecendo um pouco mais, né? Porque quanto mais a gente vai encarando esses medos, né? O pânico agora de não sei mexer nisso aqui, meus filhos morrem de rir de mim, né? Eu aperto no botão, dá errado e tal, mas aí a gente vai aprendendo, e isso tudo é gostoso quando justamente a gente aceita isso. E que o que sair, como você falou, é o melhor que a gente pode oferecer, e tá sempre tudo certo, é sempre tudo maravilhoso. Então, assim, aceitem esses desafios de sair da zona de conforto mesmo. E como mais uma vez você falou também, isso tudo a gente já sabe, né? A gente só precisa, às vezes, ter alguém que lembre a gente, assim, que fale, olha, isso seria legal você repensar em fazer, se reconectar. Coisas que são simples demais às vezes, e por serem simples a gente não pensa, porque a gente tem tendência a querer complicar as coisas, né? Isso. Então, assim, as perguntas foram feitas também em relação aos óleos essenciais, e eu falei da sutileza, mas não tem óleo essencial, Regina. Vai lá, pega o teu manjericão, esfrega lá na mão e respira, né? Então, assim, é aquela coisa de se adaptar. A gente está num momento em que a gente tem que também trabalhar a nossa adaptação, né? A gente não precisa saber exatamente o que vai acontecer, é só esse sentir mesmo. Se eu estou bem fazendo isso, então é que está sendo bom. E se está sendo bom para mim, está sendo bom para todo mundo. Com certeza, né? Se a gente está conectado com esse amor, está sendo bom certamente para todo mundo. Mesmo quando a gente incomoda. Gratidão. O pessoal pediu para você não deixar de deixar gravado, tá? Tá, então, gente, fica gravado um pouquinho até amanhã no Instagram. A Juliana tá avisando, só tem 2 minutos. E depois vai para o YouTube do Filha da Terra Aromaterapia Francesa. E lá vai ficar eternamente para que vocês possam ver, rever, enviar para alguém, enfim, tá bom? Vânia, obrigada. Muito obrigada. Saudade de abraçar vocês, É, mas sintam-se abraçados. eu quero agradecer ao pessoal todo que achou um tempinho aí, porque, cara, não é fácil, né? Porque tem muita Muito. oferta, né? Legal. Mas é bom saber que tá lá, né? Também a gente pode revisitar isso. E Valeu. tá? Saudade desse povo. Roselisa, que saudade, Rosângela. Maciel, bonitinho, tá aqui o tempo todo. Falou que ia dar uma passada rapidinha, ficou. Valeu, gente. Beijo, beijo. Tchau, gente. Valeu, Juju, Dani. Beijoca, tchau. Beijos.